façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, forte. Tem 2 coisas que eu quero te perguntar antes da gente encerrar. Primeira delas... Não vai ser o Brasil, tem jeito, né? O Brasil tem. Não, eu queria falar sobre as CPIs. Tá. Temas de ordem prática. A gente tem 2 CPIs importantes. Tem mais de 2. Eu foquei só na do MST, tá? Eu sei, mas não vou deixar de perguntar sobre a CPI do Itijane. Sim. Sobre a CPI do MST, falar com o nosso amigo Ricardo Salles, preparação de relatório, houve mudança de composição dentro da CPI, o que é um bom termômetro do como o Centrão já está no bolso do PT, como aliás eu adiantei que ia acontecer. O que a gente pode esperar do final da CPI do MST? Olha, primeiro, o que foi o mais importante que se descobriu? E muitas segundo, coisas. O que pode se esperar? Nossa, a CPI do MST, ela revelou como o movimento funciona desde dentro. E eu vou te dizer, Paulo, é vergonhoso a forma como eles agem com as pessoas humildes. Muitas pessoas foram dar o testemunho, pessoas que eram ex-integrantes do movimento. E é muito difícil de você conseguir uma pessoa que vá lá e se exponha a ponto de se ameaçar, depois correndo risco de vida. E assim, pessoas dizendo assim, olha, durante 20 anos eu fiquei no acampamento com a promessa de que eu teria um lote de terra, e só que a gente era obrigado a rezar as regras internas do movimento, que é um estado paralelo, não existe estado de direito lá dentro do movimento. As pessoas tinham que, por exemplo, tem uma ação, eles falam de ação, que a gente tem que ir lá, eles entravam dentro de um ônibus para ir fazer uma outra invasão de outra terra. Então eles serviam de massa de manobra, e se você começava a desrespeitar os militantes, que são os líderes que estão dentro do acampamento, e dizendo assim, olha, e é meu título de terra quando que vai vir? E por que não acontece isso? Se você não ia lá na guarida trabalhar de graça, pareciam pessoas miseráveis, sem acesso à água encanada, sem acesso a nada de saneamento básico, vivendo na miséria, com uma promessa futura, mas tendo que ser cliente do movimento, rezando a missa. Essas pessoas eram espancadas, quase levadas à morte. Tinha um caso de uma senhorinha que foi grave. Por exemplo, o INCRA deveria fazer a política pública de reforma agrária, ele delegava para os movimentos, por um movimento privado, fazer uma política pública. Daí as listas que deveriam ser, devido ao princípio da transparência, impessoalidade, não. Era o MST que tinha a lista, e a pessoa dizia assim, se você não obedeceu o que eu tô falando, eu vou te tirar da lista e você não vai mais ter direito à terra. Uhum. E eles faziam o que queriam com essas pessoas. Bolsonaro criou um sistema informatizado. Primeiro, quando começou a informatização de todos os bancos de dados do Brasil, de todos do INSS e tal, eles começaram a fazer cruzamento de dados e descobriram, o TCU descobriu 580 mil casos de irregularidades. E aí, desde pessoa que estava aposentada, pessoa que já tinha sido beneficiada, pessoa que tinha sinal externo de riqueza, como um carro importado, por exemplo, empresários que estavam lá inscritos para receber um lote. 580 mil casos de irregularidades. E daí o TCU que mandou suspender a reforma agrária no Brasil. Não foi nenhum governo, não foi o governo Bolsonaro. Por quê? Porque ele dissesse assim, enquanto você INCRA não sanar isso aqui, nós não vamos mais destinar terra para a reforma agrária, não pode ter lista indicada por movimento, não pode ter uma terra invadida que vai ser beneficiária do programa. O TCU tentou regularizar e a CGU. E ele simplesmente agora, daí o Bolsonaro foi lá e regularizou o máximo que pôde. E entregou mais de quase 500 títulos de terra, seja provisório ou não. O que mais entregou título de terra de reforma agrária foi o governo Bolsonaro. Exato. E aí, o que acontece? O Bolsonaro criou uma plataforma que faz essa integração dos dados e a pessoa se inscreve voluntariamente que quer ter o programa e extinguiu o MST, Paulo. Porque imagina, você vai na internet e você se cadastra, você quer ser uma beneficiária de um lote. Você vai lá e se cadastra. Não tem mais necessidade de movimento. E aí, eles percebendo isso, eles tiraram o programa fora do ar, o PT agora, nesse início de governo, e disseram assim, não, porque o TCU fez vários abusos, porque a gente tem que retomar como era feito antes, que era ilegal, né? Então, assim, a gente revelou muita coisa interessante.
Nós vamos fazer uma série de projetos de lei que a gente vai propor como resultado positivo da CPI, como o caso assim, quem é indicado por lista do MST não tem direito, quem invadiu terra não tem direito, invasão de terra é terrorismo. Nós vamos fazer várias sugestões. Então a CPI teve um êxito muito grande, houve uma movimentação para tirar a maioria. A gente realmente não tem mais a maioria, então a gente vai ler o relatório e divulgar amplamente, mas não vai ter aprovação, e vai encaminhar para os setores de investigação. E aí cabe a cada setor autônomo de investigação, Ministério Público, TCU, CGU, fazer a sua parte. Então teve um resultado muito positivo, sim, de revelar à tona a podridão que tinha dentro do movimento. Eu acho que isso de saber o que está acontecendo é mais importante do que as próprias providências. Desconstruir as narrativas fantasiosas que eles tinham. Documenta, né? Cria documento. Então, até para alguém, por exemplo, pegar esse relatório, e é uma ideia muito importante, que alguém pegue esse relatório e escreva um livro. Quando deu o impeachment da Dilma, eu lembro que o Bernardo Kister falou que ele foi no aeroporto 6 meses depois, e numa banca de livros, assim, tinha 10 livros sobre que foi golpe. Isso. E não tinha um livro de direita dizendo como aconteceu de fato. Por isso, se vê um impacto... Então, hoje o Brasil Paralelo faz esse trabalho, né, de divulgar as nossas ideias de direita de uma forma culturalmente muito palatável, em forma de documentários, eles são muito de vídeos. Mas livros mesmo, a gente tem poucos, né, escritos sobre a realidade. Nada. Por exemplo, você olha o peso do impacto que teve o livro que a Ludmila Lins Grilo e outros fizeram sobre o inquérito do fim do mundo. Então, olha o peso que esse livro teve. Isso fica ao longo dos anos. A nossa narrativa. Então nós precisamos de mais gente, e hoje a internet permite a publicação de livros digitalmente muito facilmente. Você consegue. Para o conhecimento circular. Exato, então isso é muito importante. Para a gente finalizar, eu sei que não é a tua CPI. Eu não foquei nela da atuação. Mas você tem alguma esperança que saia alguma coisa da CPMI do 8 de janeiro? Olha, é o caso inverso, né? Na CPI do MST a gente tem um relator. Isso. E tinha um presidente também, que é também de direita. Então a gente podia fazer, convocar gente com mais facilidade do que eles estão tendo lá. Lá tá sendo muito difícil. Ainda que o presidente que é de centro, ele tá facilitando um pouco para cada lado. Explica pra gente, Carol, aqui, rapidamente, como é que funciona o processo na CPI? Você tem o relator, você tem o presidente... Primeiro, o presidente da CPI, ele faz a pauta. A pauta diz o seguinte: tem requerimentos da esquerda e da direita. Eu vou colocar para votação tantos da direita e tantos da esquerda. É discricionário dele? É discricionário do presidente da comissão fazer a pauta do dia, ou seja, o que vai ser visto no dia. Então, se ele quiser ignorar todos os depoimentos, os requerimentos da direita, ele ignora. Isso aí. Como no caso do MST, o Zucco, ele ignorou boa parte dos da esquerda. A gente só pautava coisas da direita e a gente tinha a maioria e a gente aprovava os nossos. Então a CPI foi muito como um instrumento de minoria para investigar o governo. Sim. Foi muito forte. A CPMI ela tem duas forças. 8 de janeiro. Porque o presidente da CPI, da CPMI, o Arthur de Oliveira Maia, ele não é de esquerda. Não. Mas ele é de centro. Isso. Então, se a relatora chega e pressiona, para eu fazer meu relatório eu preciso de tais pessoas, ele vai acabar pautando. E a direita fez pressão para também aprovar alguns requerimentos importantes. Só que, pelo que eu lembro, eles não têm a maioria lá. Não tem. Então é muito negociado as coisas. Assim, a gente não convoca esse aqui, mas aí vocês convocam esse pra gente. Então deve ser muito negociado, como é natural, numa casa mista que tem representantes de todos os lados. Então pro público entender, o presidente da comissão que faz a pauta. Requerimentos, faz as pautas, aí os deputados membros da comissão votam se aprovam ou não os requerimentos. E aí quando aprova, é convocada a pessoa para ir lá depor, é feita uma diligência. E como é que determina a composição, maioria ou minoria? São os partidos que indicam. Dentro dos partidos existem pessoas, por exemplo, o PSDB, dentro da CPI do MST, era o Lucas Redec, que é do nosso lado. Sim. Daí o PP é o Evair de Mello, que é do nosso lado, na CPI do MST. Então o partido, ele indica conforme a conveniência dele, o líder. Porque lá na Câmara e no Senado, tudo funciona a partir da liderança do partido. É o líder do partido que vai dizer qual deputado vai estar dentro da comissão. Então, se eles quiserem botar a maioria na CPMI, eles vão botar a maioria. Mas isso vai depender muito do parlamentar e falar com o seu líder, para mim é importantíssimo participar dessa comissão, deixa uma vaga para mim lá, tal. E às vezes os líderes autorizam, que foi o meu caso, eu tive que ter autorização do meu líder para participar da CPI. A CPMI, eu sei que todos os nossos pediram muito. E o Eduardo, o Nicolas, quem mais que tá lá?
que é do nosso lado o Eduardo Girão, o Safe, todos conseguiram ter uma vaga lá. Mesmo assim, não foi o suficiente para ter a maioria. Mas eles estão conseguindo várias coisas importantes, vários depoimentos. Sim, estão conseguindo. E o relatório dela, ela vai querer submeter e aprovar. Só que aí eles podem apresentar um relatório paralelo e divulgar também. Sim, Né? que é o que Então eu acho que vai ser alternativa lá para eles que são minoria. Muito bom. Carol, obrigado pelo seu tempo. Vou deixar vocês curtirem a sua lua de mel. Não, nós estamos indo pro Brasil agora. O restinho. Vamos pro aeroporto. Vamos pro aeroporto. E amanhã Brasília. Ó. Vamos estar lá no final da CPI do MST lá. Finalzinho, né? Vamos estar lá vendo. Eu tava falando com a minha assessora quando eu vim aqui. Estamos trabalhando, né? Eu já pedi os projetos de lei que a gente tem que apresentar para contribuir para o Brasil, para que a reforma agrária seja pelo menos o que resta fazer, porque já foi feito muita coisa, né? Seja feita dentro de parâmetros legais e beneficiando pessoas que realmente precisam, e não do jeito que estava aí, só quem é militante mesmo da causa. Né? Então quero agradecer, Paulo, pela oportunidade, um abraço para todo mundo que acompanhou ao vivo aí, uma satisfação muito grande, Paulo, admiro muito o teu trabalho, e vamos em frente, estou à disposição aí de todo mundo.